Glória a Deus, meus irmãos. Você pode sentar. Nós estamos aqui já online. Ok? Momento da palavra. Como eu tinha mencionado aos irmãos, a partir dessa semana nós estaríamos aí a partir das 20 horas, né? A gente teve aí um tempo antes para entrar na transmissão. Mas está valendo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Importante que você seja ativo nesse culto, porque é um culto racional. Amém? É um culto onde você participa. Por isso que ele é chamado de racional. Então você, quando ouve uma palavra aí de bênção para a sua vida, você racionaliza o que eu falei, filtra, e se for bênção para a sua vida, você diga amém. Ok? Quantos querem as bênçãos do Senhor? Então você tem que falar que assim seja. Estou aqui, Senhor. Quiser me abençoar, estou aqui. Fazer o quê? Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre o tema: você está firmado na verdade? Uma pergunta, né? Você está firmado na verdade? Eu quero ler um versículo para os irmãos, que também certamente os irmãos devam conhecer. Está lá em João 8:32. E o versículo é esse. Inclusive esse versículo, irmãos, eu vejo em muito, assim, em placas de igreja. Volte e meia eu encontro uma igreja, uma denominação, está lá na placa dela: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... né? É o que diz o texto. Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta, irmãos? A verdade. A verdade é que liberta. E o tema é: você está firmado na verdade? Eu e você estamos firmados nessa verdade que eu quero dizer para você, que é o próprio Jesus dizendo, que liberta, que faz você viver uma vida para Deus plena, abundante. Você está firmado na verdade. Agora, é impressionante, porque, como eu disse na palavra de oferta, para nós entendermos um texto, precisamos conhecer o seu contexto. E a minha pergunta é: para quem que Jesus proferiu essas palavras? Para quem Jesus disse isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque geralmente nós dizemos para quais pessoas esse versículo? Para o viciado de drogas, porque ele está escravo das drogas. Nós dizemos para o adúltero, porque ele é um escravo da pornografia, do adultério, da infidelidade. Nós dizemos para quem? Para o homossexual, porque a vida homossexual dele não é correta. Então você diz para ele: se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. E para todo tipo de pecado nós dizemos isso. Mas não é errado dizer isso para essas pessoas, porque de fato, quando essas pessoas, nós mesmos, outrora, quando conhecemos a verdade, nós fomos libertos dessas coisas. Mas nós precisamos saber qual é o alvo de Jesus, quando Jesus mencionou tais palavras. Para quem que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse isso para os fariseus. Quem eram os fariseus naqueles dias, irmãos? Eram os crentes. Eram as pessoas que achavam que serviam a Deus. Deus não disse isso propriamente ou diretamente para o viciado, para o leproso, para o roubador. Jesus não disse isso para eles. Jesus disse para os fariseus. Então, sabendo que Jesus disse isso para os fariseus,
Qual era a verdade então que Jesus se referia? Porque o fariseu, aos nossos olhos, não praticava pecado. E por que Jesus disse para ele, olha, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos? Lá em João 14:6, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade então, irmãos? Que Jesus estava dizendo para esses fariseus? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E o que eles precisavam na vida deles? Uma vez que eles se diziam ser de Deus, eles precisavam colocar Jesus no centro das suas vidas. Ok? E do que eles precisavam ser libertos? Do que eles eram escravos? Do que Jesus estava falando para eles ao dizer, vocês precisam ser libertos, e vocês só vão ser libertos quando conhecer a verdade. Eles eram escravos da lei. Da lei. Lá em João capítulo 1, verso 17, diz assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, um servo. A lei foi dada por Deus, a lei é boa, amém, irmãos? A lei é boa, não tem nada de errado na lei. Mas a lei mostra a sua debilidade. A Bíblia fala que a lei foi dada por intermédio de um servo. Agora, a graça e a verdade vieram. Ela não foi entregue, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Aqui eu coloquei veio, porque na verdade no original não é vieram, é veio. Vieram fala de plural, graça e verdade, duas coisas, significa plural, mas no original é veio. É como se nós lêssemos assim, graça verdadeira, veio por intermédio de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é a graça de Deus que nos liberta. Ainda que você se diga filho de Deus, ainda que você se diga crente, se você não coloca Jesus Cristo no centro da sua vida, você ainda é escravo da lei. Se você ainda vive uma vida tentando agradar a Deus através do seu esforço próprio, você é alguém ainda que vive escravo da lei. Então a mensagem de hoje é a mensagem da graça, que coloca o Senhor Jesus de volta no centro das nossas vidas. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, e nem pelo que eu vou fazer, mas é pelo que Jesus fez por nós. E aqui eu começo o assunto que quero compartilhar com os irmãos. Lá em Judas capítulo 1, que é o texto assim base para nós entendermos e vivermos uma vida livre, liberta, sem peso, sem jugo, de qualquer coisa que venham colocar nas nossas costas, está inseridas nesse texto. Judas tem apenas um capítulo, mas fala muito da graça de Deus. E diz assim, amados, quando empregava com toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, então ele está dizendo que ele começou com a intenção de escrever acerca de um assunto. Que assunto era esse? A comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, a lutardes, a se esforçardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas aqui não é o Judas traidor, não é o Judas Iscariotes. Era Judas, irmão de Jesus, irmão físico de Jesus. Mas é interessante que ele não se apresenta como irmão de Jesus na sua carta.
e sim como servo. Hoje eu estava vindo uma pregação não, um cantor, né, dizendo, né, depois da canção, que nós não somos servos, nós somos filhos. Sim, nós somos filhos, mas nós somos servos do Senhor. Judas mesmo está dizendo aqui, servo de Jesus Cristo. E ele se apresenta como tal. Tanto Judas como Tiago eram filhos de Maria e José. Mas Jesus nasceu da Virgem, gerado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus aqui, ele é 100% homem, mas é 100% Deus. É interessante que algo aconteceu quando Judas escrevia a sua carta. O Espírito Santo mesmo impeliu ele a falar de um outro assunto quando ele desejava falar sobre a fé, a comum salvação dos santos. Ou seja, todos nós fomos salvos em Jesus. Aleluia. Mas naquele momento ele foi impelido pelo Espírito Santo a falar de um outro assunto. Por quê? Porque na carta de Judas diz que algumas pessoas estavam se introduzindo no meio dos irmãos e estavam distorcendo o evangelho. Distorcendo. E por causa deles, Judas diz que era preciso eles lutarem pela fé. Agora, a fé aqui não é aquela fé que você tem que batalhar para ter fé. A fé aqui está como um artigo definido. Você sabe que fé é essa? É a fé que você tem que defender. É a fé que você tem que batalhar para dizer, nós somos salvos através de Jesus Cristo e não é por obras. Você tem que defender o evangelho da graça de Deus, dizendo, não é por obras que somos salvos, não é por obras de obediência, não é por obras de qualificação da carne, mas é pela obra consumada do Calvário. É a justiça pela fé, como disse Paulo. É o evangelho. E por que Judas diz que nós devemos lutar por isso? Porque se você não luta por isso, pessoas acabam levando você à escravidão da lei. E quando você passar por uma dificuldade na sua vida, quando você passar por uma luta, e as coisas não forem conforme você gostaria que fosse, vão começar a dizer que há coisas na sua vida escondidas, é por isso que você não prospera. É por isso que a célula não cresce, é porque deve ter pecado oculto. É por isso que a sua vida não vai, é porque deve ter maldição na sua vida ainda. E Judas está dizendo que esse é um outro evangelho. E a fé que você tem que batalhar é essa. Que em Cristo, ou quem está em Cristo, jamais viverá debaixo de condenação, de acusação, de qualquer outro tipo de evangelho que queiram dizer para você, mostrar para você. É isso que Judas está dizendo. Lá no verso 4 ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, a Bíblia chama homens ímpios, quem vive baseado na obra da lei, querendo mostrar para Deus qualificação, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Como é que você nega Jesus Cristo segundo Judas? Transformando em libertinagem a graça de nosso Deus, ou seja, o favor de nosso Deus. Transformam em libertinagem. A palavra transformam aqui é metatiteme no original. E o sentido original dessa palavra é transpor, modificar, substituir, transferir uma coisa para outra coisa. Uma coisa original para uma outra coisa perversa. Ou seja, misturada. O que esses homens fizeram?
Eles substituíram a graça de Deus, o favor de Deus, por libertinagem. Lá em Gálatas capítulo 1, Paulo, ele usa essa mesma palavra quando ele diz que os Gálatas estavam passando, ou seja, transformando da graça para um outro evangelho. Ou seja, eles estavam trocando a graça de Deus pela lei. Eles diziam, olha, para você viver para Deus, é lógico, a salvação vem pela graça, mas só a graça não basta. Você ainda precisa praticar boas obras. Você ainda precisa mostrar muita obediência para Deus. Irmãos, quantas pessoas, quantos pregadores que falam da graça, mas no meio dos seus sermões ainda dizem, tem pecado. O pecado ainda está não sei o quê. Não, irmãos, nós precisamos entender que uma vez que você está em Cristo, o pecado na sua vida já está resolvido. Ah, pastor, mas isso significa que eu agora posso pecar? Não, a graça é o poder de Deus para que você vença o pecado. Porque quem tem revelação da graça de Deus, jamais vai querer viver contrário à vontade de Deus. Ainda que você erre, você diz para o Senhor, Senhor, não era a minha vontade. Porque ainda nós somos carne. Nós temos carne em nós. É o que Paulo diz. Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal, porém, que eu não quero, quando eu vou ver, eu já fiz. Carne. Quem vive na graça de Deus entende que há um poder liberado na sua vida para que você vença as etapas da sua vida, as adversidades da sua vida e todos os pecados da sua vida. Por isso Judas, ele está dizendo que pessoas ali estavam também, como lá em Gálatas, substituindo o evangelho da graça por outra coisa. Está me entendendo, irmãos? E quando esses homens, ou qualquer uma outra pessoa, tiram a graça do meio do povo de Deus, automaticamente eles são obrigados a tirarem também o Senhor Jesus do centro. Eles são obrigados. E quando eles fazem isso, eles estão negando o Senhor, segundo Judas. E no verso 11, Judas nos dá 3 características dentro do seu texto, dentro da sua carta. Ele nos dá 3 características daqueles que distorcem o evangelho da graça. Que mudam do evangelho da graça para um outro evangelho. Eu meditando através de pregações, e até pregações divertidas, né? Porque hoje tem muitos pregadores que fazem do começo ao fim a sua pregação divertida, engraçada. Talvez você vá tacar pedra em mim porque eu estou dizendo isso. Mas você percebe às vezes que na pregação desses, você não vê ele citando uma vez o nome de Jesus. Perceba isso. Infelizmente, Jesus não está no meio dos sermões. É tudo o que o homem pode fazer. É o coach. É tudo que o homem pode fazer, com as habilidades que ele tem, com o esforço que ele tem, com a determinação que ele tem. E assim ele tira Jesus no meio. Judas, no verso 11, ele diz, ai deles. Você sabe que na Bíblia há vários ais. O ai na Bíblia significa julgamento de Deus, irmãos. Oh, irmãos, como eu fui liberto. Como eu fui liberto da pregação da lei. Como Deus foi gracioso na minha vida em me mostrar a graça do Senhor Jesus. Como eu vivia com peso na minha vida e colocando pesos na vida de outras pessoas, talvez. É muita graça quando eu olho, ai, deles. E deles poderia ser eu. Poderia ser você. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem prosseguiu pelo caminho de Caim? Esses que transformavam a graça de Deus e ainda transformam a graça de Deus em libertinagem, tirando Jesus do evangelho e colocando um outro evangelho. E eram movidos de ânsia. Se precipitaram no erro de Balaão,
e pereceram na revolta de Corá ou Coré. E a primeira figura que eu quero dizer para você é sobre o caminho de Caim. Quantos conhecem Caim aqui? O irmão de Abel. Quem foi Caim, irmãos? Foi o primeiro assassino na Bíblia. Caim matou o seu irmão chamado Abel. Mas por que Caim matou o seu irmão? Porque Caim não era um adorador? Caim não servia a Deus? Não. Ambos eram adoradores. Tanto Caim quanto Abel eram adoradores, serviam a Deus. Mas a Bíblia diz que um veio a Deus de forma espiritual, outro veio de forma carnal. Nós vemos claramente que Caim veio, se achegou diante de Deus pelas obras da lei. Mas pastor, mas não existia lei naqueles dias, mas já existia a presunção do homem em achar que poderia agradar a Deus através das suas próprias obras. Entendendo? Está me entendendo? Um se achegou pelas obras da lei, o outro se achegou pela fé. Você sabe que desde o Éden, o cordeiro teve de morrer, para que o homem pudesse ser salvo. O primeiro animal morto na Bíblia, para que Adão e Eva pudessem ser resgatados, a Bíblia não menciona, mas nós cremos que é um cordeiro, baseado lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando que isso aconteceu? Quando que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo? Depois que Adão e Eva pecaram. Deus mesmo matou um animal. Adão e Eva pecou. Então eles perceberam que estavam ali nus. E a nudez na Bíblia aponta para o pecado. E a Bíblia fala que eles tentaram fazer roupas para cobrir a sua vergonha, mas fizeram roupas com folhas de figueira. E o que são as folhas de figueira na Bíblia, irmãos? O que a figueira aponta para o quê? Para a justiça do homem, para a justiça própria. Ou seja, Adão e Eva quiseram se redimir através da sua própria justiça, fazendo roupas de figueira. Se você não sabe, a figueira ela seca. Ela vai desbotando até que se dissipa, se esfarela. E aí o homem tem que novamente fazer roupas para si. Mas Deus matou o cordeiro e da sua pele faz roupas para Adão e Eva. O que significa isso? Que aquele cordeiro apontava para Jesus. E a partir daquele momento, para que o homem agora se apresentasse diante de Deus, o sangue teria que ser derramado. E aí a Bíblia fala que depois que eles saíram do Éden, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Mas por que razão? Ou por alguma razão, né? Por que Caim recusou a se apresentar diante de Deus da maneira como Deus mesmo havia pré-estabelecido, pelo sangue? Por que Caim quis fazer da maneira contrária? Por que, irmãos? A presunção do homem. Achar que há alguma coisa boa em si mesmo. Achar que nele pode haver alguma coisa em si mesma que agrade a Deus. Isso significa que quando nós aceitamos o modo de Deus, nós estamos reconhecendo que somos pecadores e que precisamos agora da cobertura do sangue sobre as nossas vidas. Mas Caim não fez isso. Caim achou que poderia chegar diante de Deus com as suas próprias obras e agradar a Deus. A Bíblia fala que ele levou cereais
frutas. Há quem pregue que Caim levou só frutas podres, frutas velhas, o último fruto. Não. O problema é que ele levou cereais, frutas, fruto da terra e não sangue. Ele não se apresentou diante de Deus com sangue. Mas você e eu sabemos que Abel não. Abel, por sua vez, trouxe o que, irmãos? O cordeiro. Abel trouxe um cordeiro que aponta para o Filho de Deus, o qual derramou o seu sangue por nós. Então, nós vemos que todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento apenas cobriam o pecado, não anulavam o pecado final. É como o cartão de crédito, né? Você vai numa loja, você passa o cartão de crédito e você leva o produto. Só que você ainda não pagou pelo produto. Você só paga o produto quando é debitado da sua conta, ou seja, quando a fatura chega. E aí você paga a fatura. O que havia no Velho Testamento era apenas um pagamento pelo cartão de crédito, até que o Filho de Deus veio e definitivamente morreu naquela cruz, pagando definitivamente pelos nossos pecados. Mas há quem diga que pelas suas obras ainda ele pode agradar a Deus. Pessoas assim estão transpondo, estão transformando a graça de Deus em libertinagem, segundo a palavra de Deus. Caim trouxe frutas, legumes, cereais, produto das suas próprias mãos. Ou seja, ele trabalhou ali, ele mesmo produziu e trouxe aquelas coisas para Deus. Mas irmãos, diante da Bíblia nós vemos que o homem só pode se chegar diante de Deus através de sangue. Ou era o seu sangue ou era o sangue de Cristo. Como o meu e o seu sangue não era perfeito, não era imaculado, não tinha pecado, o sangue de Jesus era o sangue perfeito, imaculado, sem defeito, que paga hoje toda a dívida da nossa vida. Por isso a minha e a sua pregação hoje não pode ser outra, a não ser a salvação através do sangue de Jesus. Você não deve pregar outra coisa a não ser a salvação através do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Abel, eu creio que ele pensou da seguinte forma: se o cordeiro não for morto, eu vou ser condenado. Se o cordeiro não derramar o seu sangue, eu serei condenado pelos meus pecados. E eu penso que ele, naquele momento, ele disse: mas se eu colocar as mãos sobre o cordeiro, os meus pecados serão transferidos para ele, e a justiça dele serão transferidas para mim. Você entende isso? Eu e você precisamos viver baseados no estilo de vida do Evangelho da Graça, aonde nós vivemos confiados no sangue derramado. Por que é tão importante você ter essa revelação? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração. Se você vive confiado, se você vive uma vida para Deus confiado, de que é através das suas obras que você vai obter redenção, bênção, herança em Deus, irmãos, você certamente pregará para outros aquilo que você toma por verdade na sua vida. Os fariseus viviam dessa forma. Os fariseus se achavam mais santos do que outros. Os fariseus olhavam para os demais que não eram fariseus e diziam: são cães, miseráveis pecadores. A Bíblia diz que, Jesus dizendo, né? Que certa vez um pecador e um fariseu subiram para orar no templo. E o fariseu batia no peito. Eu creio que esse fariseu estava no meio. Eu acho que esse fariseu não era apenas uma história, mas era um homem de fato, que um dia subiu como pecador para orar no templo.
E talvez ele estava ali no meio dos outros fariseus apontando Jesus, dizendo: olha, você é amigo de pecadores. Você é um comilão, um beberrão. Ele estava ali no meio. E Jesus estava dizendo para ele: se você conhecer a verdade vai te libertar. E a Bíblia fala, Jesus dizendo, né? Que eles estavam no templo, o fariseu, ali orando e dizendo: graças eu te dou, Deus. Porque eu não sou pecador, miserável, infiel, como esse. Mas em contrapartida, aquele que estava ali, diz que ele não ousava nem olhar para o céu, batendo no peito e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você consegue ver as duas obras? Você consegue ver a obra de Caim e de Abel, unidas aí, orando e levando o seu sacrifício de oração diante de Deus? Um se garantindo pelas suas obras, um se garantindo pela sua obediência, um se garantindo pela sua fidelidade dos dízimos, um se garantindo pela sua fidelidade de não adulterar e de não fazer isso ou aquilo, enquanto o outro está dizendo: só o sangue na minha vida. Ah, se não for o sangue, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. A Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. A Bíblia não fala como Caim entendeu que Deus rejeitou a sua oferta e aceitou a de Abel. Mas no Velho Testamento a Bíblia diz que fogo caía do céu. Quando a ira de Deus, o julgamento de Deus acontecia, fogo caía do céu. Então, se uma pessoa era pecadora, se uma pessoa ela tinha a dívida não paga para com Deus, o fogo caía sobre ela e consumia ela. Mas quando havia o sacrifício, quando havia a substituição do animal pelo homem, quando o sacerdote apresentava o animal diante de Deus, a Bíblia fala que o fogo vinha e consumia o holocausto. Então eu creio que naquele dia, quando chegou diante de Deus Abel e Caim, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto de Abel. E Caim olhou para aquilo, e a Bíblia fala que o semblante dele caiu. O semblante dele caiu e ele ficou raivoso, furioso. E talvez ele tenha dito, né? Abel não é melhor do que eu. Meu irmão não é melhor do que eu. Eu ofereci o meu melhor para Deus. Por que que o holocausto dele, a oferta dele foi melhor do que a minha? E a Bíblia fala que o final disso foi morte. Porque quando você tenta fazer coisas através da sua própria força, o resultado sempre vai ser morte. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, não está aí no telão, mas o Senhor disse para Caim o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Não é estranho, irmãos, para nós? Caim levou a sua oferta. Não fala que era ninharias, não fala que era coisas estragadas, não diz isso. Certamente Caim levou a sua melhor oferta, mas foi fruto das obras das suas mãos. Mas Deus disse que ele procedeu mal. Não é estranho isso? E ele disse: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Esse é um texto realmente obscuro. Mas Deus não deixa os seus filhos com os olhos vendados. Tudo fica claro quando entendemos que a expressão o pecado jaz à porta também pode ser traduzido como a oferta pelo pecado está à porta. O mesmo cordeiro que estava à disposição de Abel, estava também à disposição de Caim, irmãos. Mas Caim rejeitou o cordeiro. Quando você age ou vive para Deus baseado na sua própria obra, na sua própria obediência, e às vezes você coloca a sua obediência paralela à obediência de outro irmão,
Talvez aquele irmão é mais fraco do que você e você diz, né? Olha como eu sou obediente e aquele ali não é. Eu mereço a bênção. E aí quando a bênção não vem como você gostaria que viesse, e aí você vê aquele irmão sendo abençoado, você diz o quê? Porque Deus abençoou ele e me rejeitou. Porque apesar da fraqueza e debilidade do irmão, ele conhece. Se não for o sangue sobre a minha vida. Se não for o sangue sobre mim. Irmãos, para o pecado, temos a provisão do sangue. Mas se nós confiarmos na nossa justiça própria, nossas obras serão contadas como iniquidade. Isso me faz lembrar, quando Jesus disse que muitos se chegarão a Ele e dirão: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome nós profetizamos. E Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, irmãos? A iniquidade. Ou seja, erraram o alvo. Erraram a justiça verdadeira. Negaram a verdade. E viveram segundo a libertinagem. Transformaram a minha verdade em libertinagem. Transformaram a minha graça em outra coisa. Menos o evangelho que eu vos anunciei. Se a sua pregação, por mais que ela seja bonita e empolgante, tira Jesus do centro, você está praticando a iniquidade. Você está praticando a libertinagem. Você está praticando a perversidade. É isso que Deus está dizendo a respeito de Caim. 1 João 3. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. É interessante que ele coloca Caim no meio. Não segundo Caim, que era do maligno. Mas o que Caim fez de errado? Ele matou o irmão dele, mas por que ele matou? Porque ele já era do maligno. Ele não se tornou do maligno depois que matou. Ele já era, as suas obras já eram malignas. Por quê? Porque era um homem que vivia na base da sua própria justiça. Você sabe, irmãos, quando Eva e Adão pecaram, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. E eles passaram a viver agora de uma outra forma, de uma outra visão. A visão de que eles poderiam viver sem Deus. Não foi isso que a serpente disse para ele? Deus não quer que você seja como Ele. A maior mentira da história. Deus sabe que se você comer do fruto, você será como Ele. Como que o homem caiu nessa falácia? O que disse Deus antes de criar o homem? Façamos o homem a nossa imagem. O homem já era como Deus. Mas a serpente disse o quê? Deus sabe que se comer, será como Ele. O homem já era como Deus. E quando o homem comeu agora, ele começou a ser um homem almático. Agir nos seus próprios conceitos, independente de Deus. Assim era a vida de Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. João diz que Abel era justo, e Caim era do maligno. Mas será que eram as obras de Abel mesmo que eram justas? Será que era a sua obediência ali, no seu fazer, na sua maneira de viver? Será que era assim que era a vida de Abel? Por que Abel se tornou justo, irmãos? Porque ele foi justificado pelo Cordeiro.
Eu e você não somos justos de nós mesmos. Eu e você somos justos porque somos justificados. Justificados. Não são as suas próprias obras que são justas. É por causa da obra dele, do sacrifício dele, você pode chegar agora diante de Deus e dizer: Senhor, eu vou orar, porque eu sou justo. Porque eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Por isso o Senhor me ouve. Por isso a oração do justo pode muito seus efeitos, porque eu estou coberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Filipenses 3:9, e ser achado nele. Nele quem, irmãos? Em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé. A essa fé que você tem que lutar. Mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando você vive a sua vida baseado na fé, pelo sacrifício de Cristo, a Bíblia fala que você agora vive na justiça de Deus. Você é justo, não há mais condenação e acusação sobre a sua vida. Porque você teve a revelação de que o que te tornou justo não foi as suas obras, mas foi o sangue. Lá em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação. Você já é santo, você já é separado. E redenção. João diz que Caim matou seu irmão porque as suas obras já eram más. O que então é ter obras do maligno? O que é ser ou pertencer ao maligno? É viver uma vida para Deus baseada na sua justiça própria. É o que eu faço. É o que eu sou para Deus. É o quanto eu trabalho, é o quanto eu me esforço, é o quanto eu tenho habilidades. É o quanto eu sou santo. E aquele ali não é. E ele chega baseado nessa justiça. E a Bíblia fala que essa justiça é do maligno. Segundo personagem. Então qual que é o primeiro engano? Andar no caminho de Caim, baseado na sua própria justiça. Você sabe, irmãos, essa palavra confronta o homem. Porque o homem, ele quer mostrar algo de bom nele. Ele quer, no final, dizer, tá tudo bem, tem graça de Deus, mediante a fé, mas, sabe, tem coisas boas em mim. Irmão, não tem, acredite em mim. Não há nada de bom em você mesmo. Não há. Não se glorie da caridade que você faz. Não se glorie da vida que você ganha para Jesus. Não é você, é o Espírito em você. Não se vanglorie da sua generosidade, porque é o próprio Espírito te convencendo. Quando você ouve a palavra de Deus e a fé é gerada no seu coração acerca da oferta, do dízimo, de ganhar uma vida para Cristo, de fazer a obra de Deus, de sair para evangelizar nesses bairros, não se vanglorie dizendo, olha, eu sou mais crente do que aqueles. Não. Tudo é por meio dele, para que a glória no final seja dele e não nós. O segundo personagem, diz Judas, que eles praticavam o erro de Balaão. Então a segunda característica desses homens, e talvez mulheres, eu não sei, é que eles seguiram pelo erro de Balaão. Quem é Balaão, irmãos? A Bíblia diz que Balaão era um profeta no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que Balaque, o rei de Moabe, Balaque, temia Israel. Porque Israel era um povo peregrino, até então, no deserto. Israel tinha uma promessa de uma terra maravilhosa, terra prometida.
A Bíblia diz que Balaque sabia que Israel ia passar no meio de sua terra, da sua nação, do seu povoado. Então ele temeu Israel e contratou Balaão para profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. E é interessante que a Bíblia fala que na hora que ele subiu no monte, para amaldiçoar, liberar palavras de maldição sobre o povo de Deus, Deus mesmo mudou as palavras da sua boca. Não é interessante isso? Se você entende um pouco de Velho Testamento, você vai saber que o povo de Deus deu uma dor de cabeça para os seus líderes. Irmãos, é uma admiração na vida de Moisés. Conduzindo 3 milhões de pessoas, pessoas ingratas, pessoas idólatras, pessoas que estavam dizendo que preferia ter voltado lá para o Egito, para o mundo, do que viver aquela vida que Deus tinha preparado para eles. Você sabe, porque Deus tem promessas para nossas vidas. Só que Deus não diz que não vai ter problemas nas nossas vidas. Tem gente que vive assim numa utopia criada por si mesma. Agora eu estou em Jesus, não vai ter problemas na minha vida. Deus tinha uma promessa para aquele povo, tinha uma terra abençoadíssima. Mas Deus sabia que lá havia gigantes. E esse povo chegou a profanar a terra que Deus mesmo disse que daria para eles. Isso nos mostra que Deus nos dá promessas maravilhosas, mas não nos isenta de dificuldades, adversidades, conflitos. O povo dava uma dor de cabeça. Balaão conhecia esse povo. E quando Balaque disse, olha, amaldiçoa esse povo, talvez Balaão no primeiro momento falou, isso é fácil. Esse povo só dá mancada com Deus deles. Esse povo só dá mancada, só dá bola fora, peca demais. Eles não sabem ser fiéis ao seu Deus. Então eu vou subir lá e vou proferir palavras de maldição, sim. Primeiro porque ele era ganancioso, era mercenário, trabalhava e profetizava por dinheiro. Mas lá em Números capítulo 23 diz assim, então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. O que Balaque disse? Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia, acusa a Israel. E Balaão disse, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E no verso 21 diz, não viu iniquidade em Jacó. Não é interessante isso? Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Qual foi o erro de Balaão? Achar que praga, maldição poderia recair sobre o povo de Deus, porque eles eram falhos. Qual é o erro que nós cometemos também dentro das igrejas? Qual o erro que líderes praticam quando pessoas das suas denominações erram, pecam, amaldiçoam? Sua vida não vai ser nada. Seu infiel, sua vida vai ser só desgraça e maldição. É o que diziam naqueles dias. Mas a Bíblia fala que Deus não viu iniquidade na vida do seu povo. Lá em Romanos diz, quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus mesmo, ou seja, o juiz, quem os justifica. Irmão, se há algum tipo de condenação na nossa vida, se houvesse, aliás,
deveríamos temer quem? Hã? O promotor de justiça? Hã? O acusador? Quem? Quem é que dá a sentença? O juiz. Quem é o juiz? Hã? Tá fácil, irmão. Quem é o juiz? Deus! O juízo final. Quem é que vai sentar lá para decretar? Deus. Se há alguém que nós deveríamos temer, é o juiz, o próprio Deus. Mas Paulo está dizendo, quem atentará acusação ao juiz? Se é o juiz mesmo quem nos justifica. Oh Deus, isso não te traz paz para viver com Deus, irmãos? Se isso não te traz paz, você não entendeu nada. Se amanhã você se levanta e erra, e depois do seu erro, você vive uma vida ruim, com aquele sentimento que tudo vai dar errado porque você fez aquilo, você não entendeu. Você está ainda andando no erro de Balaão, achando que há maldições. Milhares de vezes eu já vi pessoas me dizendo, fizeram trabalho para mim. Fizeram mandinga, colocaram meu nome na boca do sapo. Ô irmãos, o Balaão pode se levantar contra você, mas o juiz já te absolveu. Quem atentará acusação? Será que aquele que está dentro de você não é maior do que aquele que está no mundo? O erro de Balaão foi esse, achar que ainda ele poderia proferir alguma maldição. Mas a Bíblia fala que Deus mesmo mudou as palavras da sua boca. E quando ele abria a boca para amaldiçoar, Deus mudava as palavras na boca dele. E ele dizia, bendito seja Israel. Não importa as pessoas que se levantem para falar na sua vida acerca de maldição. Deus vai mudar as palavras da boca dela. Mas entenda, você também é uma boca para proferir bênção na vida de outros. E por último, a revolta de Coré. Quem é Coré? Coré é um daqueles que instigavam, né? O povo a se rebelar no Velho Testamento. Porque você sabe, até hoje essas coisas acontecem no nosso meio. Pessoas se levantam para boicotar, para se dissimular e conduzir outros ao erro. Coré era um desses. Então ele instigava uma insurreição, né, contra Moisés, o libertador do povo, o grande líder, e Arão, o sumo sacerdote. Você sabe, irmãos, que Coré, ele era um homem enciumado. Enciumado. Ele não aceitava a liderança de Arão. Mas a Bíblia fala que Deus mesmo fez de Arão o primeiro sumo sacerdote da história. O primeiro. Quem é o sumo sacerdote? Então, se você viu nas quartas-feiras, eu falei quem era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o homem levantado por Deus que representa o representante do povo. O profeta é boca de Deus para o povo. O sumo sacerdote é o representante do povo para com Deus. E a Bíblia fala que foi Deus mesmo que levantou Arão. Por quê? Porque Deus trabalha na figura do representante. Do representante. Quem era o representante do povo naqueles dias? Arão. Quem é o sumo sacerdote hoje, irmãos? Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Você não vai a Deus sozinho. Você precisa colocar Jesus no centro. Ele é o nosso representante. Mas a Bíblia fala que Coré sentiu ciúmes de Arão, porque Arão era o sumo sacerdote. E ele disse,
em Números. Basta. Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Ele disse que todos são santos. O que ele disse, na verdade, não está errado. A congregação é santa mesmo. Mas não basta você falar a coisa certa, presta atenção, não basta você falar a coisa certa e achar que está vivendo de maneira certa. Não basta. É preciso ter uma posição correta diante de Deus. É triste quando eu vejo muitos se levantando contra a igreja e contra os seus líderes. É triste. Você sabe que líderes são homens falhos. E talvez o que eles falam é até a coisa certa, mas falam cheios de morte. Então não basta você falar a coisa certa. E a Bíblia fala que Coré e seu grupo se levantaram contra um homem levantado por Deus. Irmãos, todos nós somos santos, sim. E naqueles dias, toda a congregação era santa, sim. Mas o que eles estavam dizendo? Que eles não precisavam do sumo sacerdote. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o sumo sacerdote. Eu estou dizendo que se você quer viver uma vida sem Cristo e sem a justificação de Cristo, você jamais se chegará diante de Deus. Porque Deus trabalha na figura do representante. Por que você outrora estava perdido? Porque a Bíblia diz que você era inimigo de Deus? Porque você praticava pecados? Sim, você praticava, mas não era pela prática dos seus pecados. É porque havia em você uma natureza pecaminosa herdada do seu representante, Adão. E a Bíblia diz que Deus levantou um sumo sacerdote, Arão, para que ele mesmo pudesse todo ano matar um animal, e ele mesmo teria que estar irrepreensível diante de Deus, e chegar no Santo dos Santos, oferecer o sangue. E a Bíblia fala que se o sumo sacerdote fosse aceito, toda a nação era abençoada. Toda a nação. Mas se ele fosse rejeitado, um único homem, com seu sacrifício, toda a nação era rejeitada. E sabe como ele era rejeitado? Caindo fogo na cabeça dele, dentro do santíssimo lugar, de modo que mas se ele saísse dali aprovado, ele levantava suas mãos para o povo, abençoava o povo, e a partir daquele momento o povo passaria um ano de bênção, sem medidas sobre a sua vida. No Velho Testamento, todas as vezes um cordeiro tinha que ser morto. E você sabe, os sacerdotes, eles morriam, porque eles envelheciam. E sabe quem assumia? O seu filho. E quando o sumo sacerdote ia ficando velhinho, o povo ficava olhando para o filho. E via que o filho era meio cabeçudo, meio imoral, fazia coisa de errado, e o povo começava a ficar preocupado. Então o povo vivia numa incerteza de quem seria o seu representante, porque ninguém podia chegar diante de Deus sozinho. Mas hoje, nós temos o sumo sacerdote perfeito, e ele foi aceito. Por isso nós somos aceitos também. Da maneira que Deus aceitou Jesus, ele aceita você, irmão. Você entende o grau disso? À medida que Cristo é abençoado, você é abençoado também. O que Cristo recebeu de Deus Pai, agora você também recebeu, porque ele é o seu representante. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E sabe o que é interessante? Por que Deus escolheu Arão e não Moisés? Moisés era o grande líder. Não seria mais coerente escolher Moisés como representante do povo? Não, porque Moisés é o grande líder. Ele foi aquele que nasceu, Deus separou para ser o grande líder, libertador. Por que não Moisés? Não é intrigante isso?
Porque a Bíblia fala que Moisés nasceu e cresceu nos palácios de Faraó. Moisés viveu uma vida abundante e regalada, mas Arão não. Arão tinha as marcas no seu corpo e na sua alma de uma vida escrava. Arão era alguém que conhecia as feridas do povo. Ele era o representante do povo, porque ele viveu o que o povo viveu. E foi por isso que o nosso representante teve que vir e nascer e ser homem, para conhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Você sabe, irmãos, Jesus é o grande pastor, é o bom pastor, mas a Bíblia fala que ele é o cordeiro. Só cordeiro conhece cordeiro. Pastor não conhece cordeiro. Pastor não sabe o que é ter carrapicho, feridas nos seus pelos. Mas Jesus sabe, porque ele é o cordeiro. Jesus sabe o que você sente. Jesus sentiu as feridas nas suas mãos, nos seus pés, os açoites na sua carne. Ele conhece as suas dores, por isso ele é o seu representante. Coré achava que ele podia viver uma vida com Deus sem um representante. E o que você prefere hoje? É a minha pergunta, o que você prefere hoje? Viver na figura do representante do seu sumo sacerdote? Ou viver baseado na sua própria justiça? Por que nós compartilhamos isso, irmãos? Porque é a pregação que tem que estar nos seus lábios. Isso aqui nada mais é do que um treinamento para que você, lá fora, não nessas quatro paredes, não dentro da caixa, mas lá fora, possa anunciar essas coisas. Talvez uma pessoa que você convida, ela diga: quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Ela quer tomar banho para depois vir. Não fala, vá sujo mesmo. Porque há um representante lá que te lava, que te redime, que te resgata e que te salva. É dele que você precisa. Não se achegue diante de Deus com as suas próprias obras. Não se achegue diante de Deus depois que você entender que você parou com a bebida, com as drogas, com o adultério, com a infidelidade. Não. Vá agora, conheça a verdade e ela vai te libertar. Porque você sabe, até o ímpio vive com base na justiça própria. Ele acha que quando ele abandonar as coisas erradas da vida dele, aí sim ele vai para Deus. Não, irmão. Talvez nós fomos aqueles que ajudou, contribuiu para que essas pessoas lá fora pensem dessa forma. Como é que nós olhamos para as pessoas lá fora? Precisa ir para a igreja. Essa vida aí, ó, tá caminhando na prancha do inferno. Não, irmão. Esse é o caminho de Balaão. É o erro de Balaão, aliás. Não. Diga a um representante. Ele me representa. E quer representar você também. E tudo que ele recebeu, ele quer depositar na sua vida também. Vá do jeito que você está. Não caia ou não ande pelo caminho de Caim. Não caia no erro de Balaão. E não fique revoltado com a revolta de Coré. Porque tudo que você precisa é colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar? Aleluia. Uma canção, irmão. Aleluia. Irmão, vamos tirar todo o peso da nossa vida em oração. Vamos dizer para o Senhor: Pai, transforma o meu coração, Senhor. Senhor, nessa noite eu quero que o Senhor entronize-se no meu coração. Eu quero que a minha boca fale daquilo que está cheio no meu coração. Mas desde que o Senhor esteja nele, habite nele, abundantemente. Tu és o meu representante. Tu és aquele que verteu o teu sangue na cruz para que os meus pecados, mais do que cobertos, fossem totalmente removidos da minha vida.
toda acusação, que toda condenação na minha vida e também no meu coração sejam removidos definitivamente. Que haja nos meus lábios a palavra de graça sobre a vida daqueles que estão lá fora, sentindo-se acusados, cheios de peso, cheios de condenação. Ó Senhor, nós somos aqueles que remove os fardos, remove os julgos. Nós somos aqueles que recebemos do Senhor, ó Pai, a graça, o favor, através do sangue. E de maneira nenhuma, Senhor, nós queremos aplicar ou oferecer na vida de outros um outro evangelho, pois foi o evangelho da graça, Senhor, que nos trouxe paz, confiança. Foi esse evangelho que abriu os nossos olhos para vivermos uma vida abundante, uma vida, Senhor, em que jamais nos chegaremos diante do Senhor confiados na nossa própria obra, na nossa própria justiça. Sim, Senhor, coloca nos nossos lábios a palavra da graça, a palavra da verdade. Que a verdade, Senhor, seja anunciada de maneira simples, de maneira verdadeira. O Senhor seja mostrado, que o Senhor seja evidenciado na vida daqueles, Pai, que têm os seus fardos e os seus jugos pesados. Ó Senhor, remove das nossas costas toda condenação, toda aflição. Ó Senhor, toda tristeza em achar que nós não somos qualificados. Dá-nos, Senhor, revelação da justiça que há pelo sangue. Dá-nos revelação, Senhor, da justiça que há pelo sacrifício perfeito, único, eterno. Queremos nessa noite viver libertos de todo sentimento condenatório, Pai. Ó Senhor, que aqueles que nos assistem também possam receber, Senhor, a verdade de que o Senhor está com os seus braços abertos, Senhor, como naquela cruz, abraçando a cada um, trazendo para si, para ser o seu representante, o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus, entre o homem e Deus. Ó Senhor, traz-nos revelação, traz-nos revelação. Ó irmãos, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a não ser por mim. Não pregue outro evangelho, dizendo para as pessoas que elas irão ao Pai de outra forma. Tudo que você precisa na sua vida e declarar na vida de outros é que eles precisam ter um representante, apenas um representante, e esse representante é o Senhor Jesus. É de Jesus. Jesus não está requerendo obras, Jesus não está requerendo performance. O que Jesus está querendo é que alguém tenha fé em crer na sua obra perfeita, no seu sangue vertido em favor de nós e deles. Pregue essa mensagem, anuncie esse evangelho, porque esse é o evangelho da graça, onde coloca Jesus no centro da vida das pessoas, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor, amém, meus irmãos. Último versículo aqui. Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Último versículo. O último. Jesus disse: eu sou o caminho, porque não há outro caminho. Não há caminhos. Não há diversos remédios. Eu sou o caminho. Não há outra verdade. Não há outro evangelho.
Eu sou a verdade e a vida. Por quê, irmãos? Porque ninguém vem ao Pai senão pelo Pai, senão pelo sumo sacerdote. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Prega essa mensagem. Essa mensagem tem 2 linhas aqui para nós, mas tem o poder de mudar, transformar e salvar a vida de uma pessoa. É só isso que Jesus precisa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Espírito Santo se encarrega de tudo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que nessa semana você possa desfrutar da abundante graça da verdade. Jesus Cristo na sua vida. Eu quero profetizar que nessa semana o Espírito Santo vai te impelir, vai te impulsionar a pregar a verdade. Cristo Jesus na vida de alguém. Que Deus te abençoe. Que você seja muito usado por Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira nós estaremos online e posteriormente, domingo também, nós estaremos de volta aqui para mais um culto ao Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Sempre me encontrar, teu nome